Então, boa tarde. Estamos aqui no nosso 39º encontro do grupo de leitura do livro Um Capital, CEP, Sociedade, Economia Política. Continuamos no capítulo 13, o longo capítulo 13, agora no item 5. Capítulo 13, Maquinaria e Grande Indústria, item 5, a luta entre trabalhador e máquina. A luta entre capitalista e trabalhador assalariado começa com a própria relação capitalista, e suas convulsões atravessam todo o período manufatureiro. Uma nota 193, ver entre outros John Houghton, aqui Husbandry and Trade Improved, mais uma série de outro livro, John Bellers. Aí tem a citação aqui, abre aspas. Os patrões e os trabalhadores se encontram, infelizmente, em perpétuo estado de guerra uns contra os outros. Os primeiros têm o objetivo inalterável de obter trabalho destes últimos, o mais barato possível. Para tanto, não hesitam em lançar mão de qualquer artimanha, ao passo que os últimos estão igualmente atentos para não perder nenhuma ocasião de impor a seus patrões a aceitação de suas demandas mais elevadas. Aqui, Foster, né? O autor, Nathaniel Foster, coloca-se completamente do lado dos trabalhadores. Mas é só a partir da introdução da maquinaria que o trabalhador luta contra o próprio meio de trabalho, contra o modo material de existência do capital. Ele se revolta contra essa forma determinada do meio de produção como base material do modo de produção capitalista. Durante o século XVII, quase toda a Europa presenciou revoltas de trabalhadores contra a assim chamada Bandmühle, também chamada de Schnürmühle ou Mühlenstuhl, uma máquina de tecer fitas e galões. Nota 194. A Bandmühle foi inventada na Alemanha. O abade italiano Lancelotti, lá em seu escrito publicado em Veneza em 1636. Abre aspas. Há cerca de 50 anos, Lancelotti escrevia em 1629, Anton Müller de Danzig viu uma máquina muito engenhosa que fabricava de 4 a 6 tecidos de uma só vez. Mas como o Conselho Municipal temia que esse invento transformasse em mendigos uma grande quantidade de trabalhadores, suprimiu sua aplicação e mandou secretamente estrangular ou afogar o inventor. Fecha aspas. Marx cita a obra de Secondo Lancelotti, intitulada, no italiano falha aqui, a partir de Johann Becker, Leipzig, 1786. As subsequentes referências na nota 194 foram igualmente extraídas desse livro, nota do tradutor. Em Leiden, a mesma máquina foi empregada pela primeira vez em 1629. As revoltas dos tecelões de galões forçaram os magistrados a proibi-la. Diversas disposições dos Estados Gerais de 1623, 1639, etc. Procuraram limitar seu uso, até que, finalmente, ele foi permitido, sob certas condições, por uma disposição de 15 de dezembro de 1661. Abre aspas. Nesta cidade, diz Boxhorn, sobre a introdução de Bandmühle em Leiden, certas pessoas inventaram há cerca de 20 anos um instrumento para tecer com o qual o indivíduo podia produzir mais tecido e mais facilmente do que sem este instrumento, várias pessoas no mesmo tempo. Isso provocou distúrbios e queixas dos tecelões, até que o uso desse instrumento foi proibido pelas autoridades, etc. Fecha aspas. Essa máquina foi proibida em 1776 em Colônia, ao passo que sua introdução na Inglaterra provocou, na mesma época, distúrbio entre os trabalhadores.
Um édito imperial de 19 de fevereiro de 1685 proscreveu seu uso em toda a Alemanha. Em Hamburgo, a máquina foi queimada publicamente por ordem das autoridades. A 9 de fevereiro de 1719, Carlos VI renovou o Edito de 1685, e o eleitorado da Saxônia só permitiu seu uso público em 1765. Essa máquina, que tanto alvoroço provocou no mundo, foi, na realidade, a precursora das máquinas de fiar e tecer, e, portanto, da Revolução Industrial do século XVIII. Ela possibilitava que um jovem sem qualquer experiência em tecelagem, simplesmente puxando e empurrando uma alavanca, colocasse em movimento um tear completo, com todas as suas lançadeiras, e em sua forma aperfeiçoada, produzia de 40 a 50 peças de uma só vez. No final do primeiro terço do século XVII, uma máquina de serrar movida por um moinho de vento instalado nos arredores de Londres por um holandês sucumbiu em virtude dos excessos da ralé. Ainda no começo do século XVIII, na Inglaterra, as máquinas hidráulicas de serrar só superaram com muita dificuldade a resistência popular, respaldada pelo parlamento. Quando, em 1758, Everett construiu a primeira máquina de tosquiar movida a água, ela foi queimada pelas 100 mil pessoas que deixaram sem trabalho. Os moinhos de Cardar e as máquinas de Cardar de Arkwright provocaram uma petição ao parlamento, apresentado pelos 50 mil trabalhadores que até então viviam de cardar lã. A destruição massiva de máquinas sob o nome de ludismo ocorreu nos distritos manufatureiros ingleses durante os 15 primeiros anos do século XIX, e que foi provocada sobretudo pela utilização do tear a vapor, ofereceu ao governo anti-jacobino de Sidmouth, Castle Creek, etc., o pretexto para a adoção dos mais reacionárias medidas de violência. Aqui, nota J, sobre o ludismo. Na Inglaterra, no século XIX, movimento dos operários da indústria têxtil que protestava, frequentemente destruindo os teares mecânicos, contra as mudanças introduzidas pela Revolução Industrial. O nome do movimento deriva de Ned Ludd, um jovem que supostamente teria destruído 2 máquinas de fiar em 1779. Nota da tradução. Foi preciso tempo e experiência até que o trabalhador distinguisse entre a maquinaria e sua aplicação capitalista, e, com isso, aprendesse a transferir seus ataques, antes dirigidos contra o próprio meio material de produção, para a forma social de exploração desse meio. Nota 195. Nas manufaturas antiquadas, ainda hoje se repetem, às vezes, a forma primitiva das revoltas operárias contra a maquinaria. Assim, por exemplo, em 1865, entre os esmerilhadores de Sheffield. As lutas por salário no interior da manufatura pressupunham esta última e não se voltavam de modo algum contra a sua existência. Se a formação das manufaturas foi combatida, isso ocorreu por parte dos mestres das corporações e das cidades privilegiadas, não dos trabalhadores assalariados. Por isso, os escritores do período manufatureiro geralmente concebem a divisão do trabalho como meio de substituição virtual dos trabalhadores, mas não de deslocá-los efetivamente. Essa diferença é evidente. Quando se diz, por exemplo, que na Inglaterra seriam necessárias 100 milhões de pessoas para fiar com a velha roda de fiar a quantidade de algodão que agora 500 mil pessoas bastam para fiar com a máquina, isso naturalmente não significa que a máquina tomou o lugar desses milhões que nunca existiram. Significa apenas que muitos milhões de trabalhadores seriam necessários para substituir a maquinaria de fiação. Quando se diz, ao contrário, que na Inglaterra o tear a vapor pôs 800 mil tecelões no olho da rua, não se trata aqui de uma maquinaria existente que teria de ser substituída por determinado número de trabalhadores,
mas de um número de trabalhadores existentes que foram efetivamente substituídos ou deslocados por uma determinada maquinaria. Durante o período da manufatura, a produção artesanal continuou a ser a base, ainda que desagregada. Em razão do número relativamente baixo de trabalhadores urbanos legados pela Idade Média, as demandas dos novos mercados coloniais não podiam ser satisfeitas, ao mesmo tempo que as manufaturas propriamente ditas abriam novas áreas de produção à população rural, expulsa da terra com a dissolução do feudalismo. Nessa época, portanto, destacou-se mais o aspecto positivo da divisão do trabalho e da cooperação nas oficinas, graças às quais os trabalhadores ocupados se tornavam mais produtivos. Nota 196. Sir James Stewart também capta o efeito da maquinaria inteiramente nesse sentido. Abre aspas. Considero as máquinas meios de aumentar, entre parênteses, virtualmente, fecha parênteses, o número de pessoas industriosas que não se tem a obrigação de alimentar, em que o efeito de uma máquina difere daquele de novos habitantes. Fica a pergunta. Tradução francesa. Muito mais ingênuo é Pett, que diz que ela substituía a, abre aspas, poligamia. Esse ponto de vista é, no máximo, adequado para algumas partes dos Estados Unidos. Ao contrário, abre aspas, raramente se pode usar com êxito a maquinaria para abreviar o trabalho de um indivíduo. Perder-se-ia mais tempo com sua construção do que ganharia com sua utilização. Ela só é Desculpa, é que apareceu um menu aqui que está atrapalhando a minha leitura. Só um segundo. Pronto, desculpe. Ela só é realmente útil quando atua em larga escala, quando uma única máquina pode apoiar o trabalho de outras milhares. Daí que ela seja mais utilizada nos países mais populosos, onde há mais empregados. Ela é utilizada não por falta de trabalhadores, mas pela facilidade com que pode levá-los a trabalhar em massa. Aqui, Pierce Ravenstone. Em alguns países, muito antes do período da grande indústria, a cooperação e a combinação dos meios de trabalho em mãos de alguns poucos provocaram, aplicadas à agricultura, grandes, súbitas e violentas revoluções no modo de produção e, por conseguinte, nas condições de vida e nos meios de ocupação da população rural. Mas essa luta trava-se originalmente mais entre grandes e pequenos proprietários fundiários do que entre capital e trabalho assalariado. Por outro lado, quando os trabalhadores são deslocados pelos meios de trabalho, como ovelhas, cavalos, etc., atos diretos de violência passam a constituir, em primeira instância, o pressuposto da Revolução Industrial. Primeiro, os trabalhadores são expulsos das terras, em seguida vêm as ovelhas. O roubo de terras em grande escala, como na Inglaterra, cria para a grande agricultura, pela primeira vez, seu campo de aplicação. Nota 196, a nota 4ª edição. Isso vale também para a Alemanha, onde em nosso país existe agricultura em grande escala, isto é, especialmente no leste, ela só se tornou possível por meio da Bauernlegen, expulsão dos camponeses, praticada a partir do século XVI e principalmente a partir de 1648. Nota de Friedrich Engels. Em sua fase inicial, esse revolucionamento da agricultura tem mais a aparência de uma revolução política. Como máquina, o meio de trabalho logo se converte num
numa corrente do próprio trabalhador. Nota 197. Aqui, Davi Ricardo, maquinaria e trabalho estão em constante concorrência. A autovalorização do capital por meio da indústria é diretamente proporcional ao número de trabalhadores cujas condições de existência ela aniquila. O sistema inteiro da produção capitalista baseia-se no fato de que o trabalhador vende sua força de trabalho como mercadoria. A divisão do trabalho unilateraliza tal força, convertendo-a numa habilidade absolutamente particularizada de manusear uma ferramenta parcial. Assim que o manuseio da ferramenta é transferido para a máquina, extingue-se, juntamente com o valor de uso, o valor de troca da força de trabalho. O trabalhador se torna invendável, como o papel moeda tirado da circulação. A parcela da classe trabalhadora que a maquinaria transforma em população supérflua, isto é, não mais diretamente necessária para a autovalorização do capital, sucumbe, por um lado, na luta desigual da velha produção artesanal e manufatureira contra a indústria mecanizada, e, por outro, inunda todos os ramos industriais mais acessíveis, abarrota o mercado de trabalho, reduzindo assim o preço da força de trabalho abaixo de seu valor. Um grande lenitivo para os trabalhadores pauperizados deve ser acreditar que, por um lado, seu sofrimento seja apenas, entre aspas, temporário, e, por outro, que a maquinaria só se apodere gradualmente de um campo inteiro da produção, o que contribui para reduzir o tamanho e a intensidade de seu efeito destruidor. Um lenitivo anula o outro. Onde a máquina se apodera pouco a pouco de um setor da produção, se produz uma miséria crônica nas camadas operárias que concorrem com ela. Onde a transição é rápida, seu efeito é massivo e agudo. A história mundial não oferece nenhum espetáculo mais aterrador do que a paulatina extinção dos tecelões manuais de algodão ingleses, processo que se arrastou por décadas até ser consumado em 1838. Muitos deles morreram de fome, enquanto outros vegetaram por muitos anos com suas famílias, vivendo com 2,5 pence por dia. Nota 198. Na Inglaterra, a concorrência entre tecelagem manual e mecânica pôde ser prolongada antes da introdução da Lei dos Pobres, de 1834, graças à prática de complementar com subsídios paroquiais os salários, que então caíra muito abaixo do mínimo. Aqui, abre aspas. O reverendo Sr. Turner era, em 1827, pároco de Wilmslow, em Cheshire, um distrito industrial. As perguntas do Comitê de Imigração e as respostas do Sr. Turner mostram como é mantida a competição do trabalho manual contra a maquinaria. Pergunta: não se teria o uso do tear mecânico suprimido o uso do tear manual? Resposta: sem dúvida, e tê-lo ia suprimido ainda mais se os tecelões manuais não se tivessem submetido a uma redução de salários. Pergunta: mas o tecelão manual, ao submeter-se, contentou-se com o salário que é insuficiente para sustentá-lo e conta com a contribuição paroquial para o complemento desse sustento? Resposta: sim. E, de fato, a competição entre o tear manual e o mecânico é mantida pela assistência aos pobres. Assim, o pauperismo degradante ou a expatriação é o benefício que o operário recebe da introdução da maquinaria, sendo rebaixados de artesãos respeitáveis e, até certo ponto, independentes, a miseráveis rastejantes que vivem do pão degradante da caridade. E é a isso que eles chamam de inconveniência temporária. Fecha aspas. Nota, voltando aqui. Igualmente agudos foram os efeitos da maquinaria algodoeira inglesa sobre as Índias Orientais, cujo governador-geral constatava em 1834-35.
abre aspas, dificilmente uma tal miséria encontra paralelo na história do comércio. As ossadas dos tecelões de algodão alvejam as planícies da Índia. Fecha aspas. Sem dúvida, despachando esses tecelões deste mundo temporal, a máquina não fazia mais do que lhes ocasionar uma, entre aspas, inconveniência temporária. Além do mais, o efeito, entre aspas, temporário da maquinaria é permanente, porquanto se apodera constantemente de novas áreas de produção. A figura autonomizada e estranhada que o modo de produção capitalista em geral confere às condições de trabalho e ao produto do trabalho, em contraposição ao trabalhador, desenvolve-se com a maquinaria até converter-se numa antítese completa. Nota 199. Abre aspas, a mesma causa que pode aumentar a receita de um país, abre parênteses, isto é, como explica Ricardo na mesma passagem, as receitas dos senhores de terras e capitalistas, cuja riqueza, considerada economicamente, é em geral igual à riqueza das nações. Então, eu vou ler a frase de uma forma para ficar mais claro. A mesma causa que pode aumentar a receita de um país pode, ao mesmo tempo, gerar um excedente de população e piorar a situação do trabalhador. Aqui, Ricardo, os princípios de economia política. Outra nota, abre aspas, a finalidade constante e a tendência de todo o aperfeiçoamento do mecanismo é, de fato, eliminar completamente o trabalho do homem ou reduzir seu preço por meio da substituição do trabalho de homens adultos pelo de mulheres e de crianças, ou o de operários qualificados pelo de não qualificados. Fecha aspas. Ure, a filosofia das manufaturas. Daí que a revolta brutal do trabalhador contra o meio de trabalho irrompa pela primeira vez, juntamente com maquinaria. O meio de trabalho liquida o trabalhador. Sem dúvida, esta antítese direta aparece de modo mais evidente quando a maquinaria recém-introduzida concorre com a tradicional produção artesanal ou manufatureira. No interior da própria grande indústria, no entanto, o melhoramento constante da maquinaria e o desenvolvimento do sistema automático produzem efeitos análogos. Abre aspas. O objetivo permanente da maquinaria aperfeiçoada é diminuir o trabalho manual ou completar um elo na cadeia da produção fabril, substituindo aparelhos humanos por aparelhos de ferro. Fecha aspas. Nota 200. Relatórios dos inspetores de fábrica de 1858. O mesmo para nota 201. A aplicação da força do vapor ou da água à maquinaria, que até então era movida manualmente, é um evento corriqueiro. Os pequenos aperfeiçoamentos na maquinaria, que visam economizar força motriz, melhorar o produto, aumentar a produção no mesmo tempo, ou substituir o trabalho de uma criança, de uma mulher ou de um homem, são constantes, e embora não pareçam ter grande peso, seus resultados são, todavia, consideráveis. Onde quer que uma operação exija muita habilidade e uma mão segura, ela é retirada o mais rápido possível das mãos do trabalhador, demasiado qualificado, e, com frequência, inclinado a irregularidades de toda espécie, para ser confiada a um mecanismo específico tão bem regulado que uma criança é capaz de vigiá-lo. Nota 202, de novo, Ure, Filosofia das Manufaturas. Abre aspas. A grande vantagem da maquinaria utilizada na fabricação de tijolos consiste em tornar o empregador inteiramente independente de trabalhadores qualificados. Não sei o que é essa abreviação aqui, mas um outro tipo de reporte. Adendo à segunda edição. O senhor Storrock, superintendente do departamento de máquinas da Great Northern Railway, diz em referência à construção de máquinas, entre parênteses, locomotivas, etc. Abre aspas.
Trabalhadores ingleses caros são a cada dia menos usados. A produção é incrementada com a aplicação de instrumentos aperfeiçoados e tais instrumentos, por sua vez, são operados por uma classe baixa de trabalho. Antes, o trabalho qualificado produzia necessariamente todas as peças da máquina a vapor. Agora, as mesmas peças são produzidas por trabalho menos qualificado, mas com bons instrumentos. Por instrumentos, entenda as máquinas utilizadas na construção de máquinas. A Comissão Real para as Ferrovias. As Minutas de Evidência, 1867. No sistema automático, o talento do trabalhador é progressivamente suprimido. Nota K e 203. No original inglês, o texto de Urey diz: no sistema automático, o trabalho qualificado é progressivamente suprimido. Né? Aqui, nota do tradutor, de novo Urey. O aperfeiçoamento da maquinaria não só exige a diminuição do número de trabalhadores adultos ocupados para obter um resultado determinado, como substitui uma classe de indivíduos por outra classe, uma classe mais qualificada por uma menos qualificada, adultos por crianças, homens por mulheres. Todas essas alterações causam flutuações constantes no nível do salário. A maquinaria expulsa incessantemente trabalhadores adultos da fábrica. Vou ler essas 3 notas de uma vez. 204, mesmo situação de Urey. Aqui, de novo, a nota da tradução. E, de novo, Urey. Né? A extraordinária elasticidade do sistema da maquinaria, por conta da experiência prática acumulada, da escala preexistente dos meios mecânicos e do progresso constante da técnica, foi-nos evidenciada por sua enérgica marcha sob pressão de uma jornada de trabalho reduzida. Mas quem, em 1860, ano do zênite da indústria inglesa do algodão, poderia ter previsto os aperfeiçoamentos galopantes da maquinaria e o correspondente deslocamento do trabalho manual que os 3 anos seguintes provocariam sobre o aguilhão da Guerra Civil Americana? Sobre esse ponto, basta citar alguns exemplos fornecidos pelos informes oficiais dos inspetores de fábrica ingleses. Um fabricante de Manchester declara, abre aspas, em vez de 75 máquinas de cardar, agora necessitamos de apenas 12, que fornecem a mesma quantidade de produtos de qualidade igual, se não superior. A economia em salários é de 10 libras por semana, e o desperdício de algodão caiu 10%. Fecha aspas. Numa fiação fina de Manchester, abre aspas, mediante a aceleração do movimento e da introdução de diversos processos automáticos, afastou-se 1/4 do pessoal de um departamento, mais da metade em outro, ao mesmo tempo em que a substituição da máquina de pentear pela segunda máquina de cardar reduziu consideravelmente a mão de obra até então empregada na oficina de cardagem. Fecha aspas. Outra fiação estima em 10% a economia geral da mão de obra. Os senhores Gilmore, proprietários de uma fiação em Manchester, declara: em nosso departamento de sopro, estimamos em 1/3 a economia da mão de obra e salários obtida graças à nova maquinaria. Nas salas de máquinas de bobinar e destinar o feno, cerca de 1/3 a menos de gastos e mão de obra. Na oficina de fiação, cerca de 1/3 a menos em gastos. Mas isso não é tudo. Quando o nosso fio vai para os tecelões, sua qualidade é tão superior graças ao emprego da nova maquinaria que eles produzem mais tecidos e de melhor qualidade do que com o fio das máquinas antigas. Nota 206. O rápido aperfeiçoamento da maquinaria durante a crise do algodão permitiu aos fabricantes ingleses, logo após o término da Guerra Civil Americana, abarrotar novamente, no abrir e fechar de olhos, o mercado mundial. Já durante o último semestre de 1866, os tecidos eram quase invendáveis. Teve início, então, a consignação das mercadorias para a China e a Índia, o que naturalmente só serviu para tornar ainda mais intensa a saturação.
No começo de 1867, os fabricantes recorreram a seu expediente habitual em situações de emergência, a compressão dos salários em 5%. Os trabalhadores se opuseram e declararam, com toda a razão do ponto de vista teórico, que o único remédio seria trabalhar menos tempo, 4 dias por semana. Após uma longa insubordinação, os autonomeados capitães da indústria tiveram de aceitar essa solução em alguns lugares, em outros, sem a compressão salarial de 5%. A tabela a seguir mostra o resultado total dos aperfeiçoamentos mecânicos introduzidos na indústria algodoeira em virtude da Guerra Civil Americana. Nota M. A tabela se baseia em dados dos 3 seguintes relatórios parlamentares, reduzidos sobre o título de factories, fábricas, né? Fábricas. E daí tem o resto do nome aqui, para traduzir. Mas vamos lá. Basicamente, essa tabela, ela mostra aqui o número de fábricas em 3 anos, né, no período da Revolução, 1856, 1861, 1868. Então tem aqui Inglaterra e País de Gales, Escócia, Irlanda e, no fim, a soma toda do Reino Unido. Então a gente pode ver um aumento aí de 15%, mais ou menos, no número de fábricas, né? Então ele cresce bastante, cresce em torno de 600 fábricas e depois diminui no Reino Unido. O número de teares a vapor vai de quase 300 mil para quase 400 mil e depois retorna a 380 mil. O número de fusos cresce de maneira constante, de 28 milhões para 30 milhões para 32 milhões. E o número de pessoas empregadas está em 380 mil, quase, vai a 452 mil e cai para 401 mil. Ou seja, a gente tem uma abertura de fábrica, uma expansão do número de teares e do número de fusos, mas num segundo momento existe uma consolidação, né? Ou seja, menos fábrica, com mais ou menos o mesmo número de teares, mas cada tear tem mais fuso e emprega, consequentemente, menos pessoas, né? Então, é um ciclo aí de expansão e consolidação, né? Demonstrando aí a produtividade, aí, aumento da produtividade e da consolidação da indústria. Algum comentário? Alguma nota que devemos parar por aqui, continuar lendo? Eu acho que o texto ainda Bom, vamos ler essa descrição aqui, porque acho que ele vai analisar também os dados que a gente falou, e depois a gente faz uma pequena pausa. De 1861 a 1868, desapareceram, assim, 338 fábricas de algodão, o que significa que uma maquinaria mais produtiva e potente concentrou-se nas mãos de um número menor de capitalistas. O número de teares a vapor diminuiu em 20.663. Ao mesmo tempo, porém, seu produto aumentou, de modo que um tear aperfeiçoado produzia agora mais do que um antigo. Por fim, o número de fusos aumentou em 1.612.547, enquanto o número de trabalhadores ocupados diminuiu em 50.505. O progresso rápido e constante da maquinaria intensificou e consolidou, assim, a miséria, entre aspas, temporária, com que a crise algodoeira oprimiu os trabalhadores. Mas a maquinaria não atua apenas como concorrente poderoso, sempre pronto a tornar, entre aspas, supérfluo o trabalho assalariado. O capital, de maneira aberta e tendencial, proclama e maneja a maquinaria como potência hostil ao trabalhador.
ela se converte na arma mais poderosa para a repressão das periódicas revoltas operárias, greves, etc., contra a autocracia do capital. Nota 208. A relação entre patrões e mão de obra nas fábricas de cristais e garrafas de vidro soprado consiste numa greve crônica. Isso explica o auge da manufatura de vidro prensado, em que a maquinaria realiza as principais operações. Uma firma de Newcastle, que antes produzia anualmente 350 mil libras de cristal soprado, produz agora, em vez disso, 3 milhões e 500 libras de vidro prensado. De acordo com Gaskell, a máquina a vapor foi, desde o início, um antagonista da, entre aspas, força humana. O rival que permitiu aos capitalistas esmagar as crescentes reivindicações dos trabalhadores, que ameaçavam conduzir à crise o incipiente sistema fabril. Nota 209, que citação Gaskell. Poder-se-ia escrever uma história inteira dos inventos que, a partir de 1830, surgiram meramente como armas do capital contra os motins operários. Recordemos, sobretudo, a Self-Acting Mule, pois ela inaugura uma nova era do sistema automático. Nota 210. Em decorrência de greves em sua própria fábrica de máquinas, o Sr. Fairbairn descobriu algumas aplicações muito significativas de máquinas na construção de maquinaria. Ou seja, a própria fábrica que criava a tal da Self-Acting Mule sofria com greve. Né? Em seu depoimento perante a Trades Union Commission, Nasmith, o inventor do martelo a vapor, informa o seguinte sobre os aperfeiçoamentos por ele introduzidos na maquinaria em consequência da grande e longa greve dos operários de máquinas de 1851. O traço característico de nossos modernos aperfeiçoamentos mecânicos é a introdução de máquinas-ferramentas automáticas. O que agora um operário mecânico tem de fazer e pode ser feito por qualquer menino, não é ele próprio trabalhar, mas vigiar o belo trabalho da máquina. Toda a classe de trabalhadores que depende exclusivamente de sua própria habilidade está atualmente marginalizada. Antes, empregava 4 meninos para cada mecânico. Graças a essas novas combinações mecânicas, pude reduzir o número de operários adultos de 1.500 para 750. A consequência foi um considerável aumento do meu lucro. Nota N. É aqui o 10º repórter, etc., sobre os sindicatos. A respeito de uma máquina para estampar chita de Zuri. Por fim, os capitalistas buscaram se libertar dessa escravidão insuportável, ou seja, das condições contratuais dos trabalhadores, incômodas para os capitalistas, fecha parênteses, invocando o auxílio dos recursos da ciência, e logo estavam restabelecidos em seus legítimos direitos. 2 pontos. Os da cabeça sobre as demais partes do corpo. Bom, ainda temos bastante desenvolvimento do capítulo. Bom, vou terminar aqui, na verdade já está quase terminando. Desculpa. E a gente faz uma discussão. Referindo-se a uma invenção para preparar urdiduras e que fora imediatamente motivada por uma greve, diz ele, abre aspas, a horda dos descontentes, que se imaginava invencível, entrincheirada atrás das velhas linhas da divisão do trabalho, viu-se então assaltada pelos flancos, e suas defesas foram aniquiladas pela moderna tática mecânica. Tiveram de render-se incondicionalmente, fecha aspas. Acerca da invenção da Self-Acting Mule, diz ele, abre aspas, ela estava destinada a restaurar a ordem entre as classes industriais.
tal invenção confirma a doutrina já desenvolvida por nós, de que o capital, quando põe a ciência a seu serviço, constrange sempre a docilidade, o braço rebelde do trabalho. Fecha aspas, nota 211. De novo, Uri, Filosofia das Manufaturas. Embora tenha sido publicado em 1835, portanto, na época de um sistema fabril ainda relativamente pouco desenvolvido, o escrito de Uri permanece como a expressão clássica do espírito fabril. Eu diria que até 2025. Não só por seu franco cinismo, mas também pela ingenuidade com que deixa escapar as contradições irrefletidas que habitam o cérebro do capital. Depois de, por exemplo, desenvolver a doutrina de que o capital, com auxílio da ciência, por ele possa soldo, abre aspas, constrange sempre a docilidade, o braço rebelde do trabalho, fecha aspas, mostra-se indignado porque, abre aspas, há quem recuse a ciência físico-mecânica de servir ao despotismo dos ricos capitalistas e de se oferecer como meio de opressão das classes pobres. Nota OIP, no original inglês, de se submeter aos ricos capitalistas e P, né, meio de atormentar os pobres. Depois de pregar aos quatro ventos o quão vantajoso é para os operários o rápido desenvolvimento da maquinaria, ele os adverte de que, com sua resistência, suas greves, etc., só podem acelerar o desenvolvimento dela. Abre aspas, revoltas violentas dessa natureza, diz ele, evidenciam a miopia humana em seu caráter mais expressivo, o caráter de um homem que se converte em seu próprio carrasco. Fecha aspas. Poucas páginas antes, ele diz o contrário. Não fossem os violentos conflitos e interrupções causadas pelas ideias errôneas dos trabalhadores e o sistema fabril ter-se desenvolvido com muito mais rapidez e de modo muito mais útil para todas as partes interessadas. Fecha aspas. Mais adiante, ele volta a exclamar, abre aspas, felizmente para a população dos distritos fabris da Grã-Bretanha, os aperfeiçoamentos realizados na maquinaria só ocorrem aos poucos. Injustamente, diz, acusam-se as máquinas de reduzirem o salário dos adultos, desempregando parte deles, com o que seu número acaba por exceder a necessidade de trabalho. Mas elas aumentam a demanda de trabalho infantil, e com ela a taxa salarial dos adultos. Fecha aspas. O mesmo Consolador defende, por outro lado, o nível baixo dos salários das crianças, pois graças a isso, abre aspas, os pais se abstêm de enviar seus filhos prematuramente às fábricas. Seu livro inteiro é uma apologia da jornada ilimitada de trabalho, e quando a legislação proíbe esgotar crianças de menos de 13 anos por mais de 12 horas diárias, a alma liberal de Uri a compara com os tempos mais sombrios da Idade Média. Mas isso não impede de exortar os trabalhadores fabris a elevarem uma oração de graças à providência, que, por meio da maquinaria, abre aspas, proporcionou-lhes o ócio necessário para meditar sobre seus interesses imortais. Nota 212, Uri, a filosofia das manufaturas. E ficamos aqui com o item 5 no capítulo 13. Então, fica aberta aí para os nossos comentários e discussões. Ó, vou abrir aqui, mas eu acho que esse capítulo todo a função dele é demonstrar como que a maquinaria ela produz o exército industrial de reserva, né? Ela liquida postos de trabalho, né? E isso vai servir, de certa maneira, para pressionar o salário para baixo, né? E como que, de certa maneira, ela vai simplificar o trabalho. O Marx vai falar em uma série de passagens que o trabalho complexo vai ser substituído pelo trabalho simples, por isso que ela pode empregar crianças e mulheres. A maquinaria atua liquidando postos de trabalho qualificado, né? Já é um aprofundamento daqueles desdobramentos anteriores que ele vem trabalhando, né? A subordinação do trabalho ao capital.
Parece que esse item inteiro é para discutir isso, né? E aí no próximo, aí, como já aparece ali, né? Como tem a luta dos trabalhadores no primeiro momento contra as máquinas, né? Aí vai vir os economistas e vão dizer, não, mas tem um lado benéfico, né? A expulsão de trabalhadores de um lado cria capital para empregar esses trabalhadores em uma outra função e tal, né? Que é a teoria da compensação ali. Eu acho que essa parte toda é isso, né? Discutindo como que a maquinaria vai liquidando aí os postos de trabalho e tudo mais. Então, o que me chamou a atenção é que havia lutas, né? Quer dizer, havia resistência. E o que a gente nota hoje, de 50 anos para cá, é que isso se tornou algo natural, se naturalizou o aumento da produtividade e a perda de postos de trabalho. E quem tem absorvido essa força de trabalho dispensada da área industrial é a circulação, cujo custo é zero. Não tem, enquanto que na indústria um posto de trabalho tem um valor muito alto, na circulação o custo é zero, quer dizer, você ganha por peça e você não tem custo nenhum, né? E aí você vê, por exemplo, tem 1,5 milhão de pessoas ligadas à plataforma, tem 1 milhão de pessoas sendo de vigilância na segurança privada, tem 4,5 milhões de empregadas domésticas. Quer dizer, então, você vê que no passado havia um, uma resistência. Outro ponto importante é que não havia nenhuma preocupação com o subconsumo. Quer dizer, parece que tudo era orientado para a exportação, né? Quer dizer, tanto é que gerou, depois do final da Guerra Norte-Americana, a Guerra Civil, gerou uma superprodução. Parece que não havia qualquer preocupação em relação ao consumo, né? Parece que estava voltado mais ao mercado externo, né? E, enfim, talvez isso vai explicar um pouco as revoltas e aqui no nosso caso, hoje é algo saudado, né? Por exemplo, a inteligência artificial dispensando pessoas que até então um setor que só absorvia mão de obra, que é o setor de TI, começou a dispensar mão de obra, né? E mão de obra qualificada. Então, isso aí é uma coisa que é natural, tornou-se natural, né? É isso que me chama a atenção. Yeah. Ué, rapaz, eu cheguei agora, não, Tá certo. não consegui. Só agora que o menino dormiu, aí não consegui pegar, digamos assim, vou ficar calado é melhor. Só ouvir vocês. Não, eu gostaria de reagir um pouco ao comentário do Fernando, que sim, é muito interessante essa questão da luta, né? E acho que é interessante o desenvolvimento do capítulo, que ele vai dizer, olha, o primeiro choque, né, é contra a máquina, é aquilo que está aparente, né, tangível, ou seja, tem um fetichismo aí, né, porque a máquina, ela esconde a, a relação, né, da exploração. E, olha,
mas assim, como rapidamente, principalmente se você olha a ideologia e, vamos dizer assim, os porta-vozes da ideologia do capitalismo, né, os economistas liberais, para eles é muito claro que isso é uma questão política, que é uma questão de poder, né? O Uri tem completa consciência de que, olha, é importante a gente desenvolver a maquinaria e a greve dos trabalhadores ela vai se tornar inútil, né? Porque ele também está advogando em causa própria, dizendo, olha, não adianta você lutar, não adianta você controlar. Cada greve que você faz é uma oportunidade da automatização, né? Então, a disputa, ela é permanente. E também, né? Porque hoje a inteligência artificial, essa né, panaceia que se coloca, então é isso, olha, a inteligência artificial vai fazer o seu escrever os seus livros, vai fazer o seu trabalho, vai analisar seus dados, vai escrever os códigos que você está colocando, e assim, isso é bom, e se você resistir, vai ser pior ainda para você, porque aí o cara que sabe usar a inteligência artificial, ele vai tomar o trabalho de 10 de você, né? E, enfim, e assim se vai, né? Então, como se né, é a miséria não existe alternativa ao capitalismo. O que eu acho interessante é que o Uri faz a louvação, né, mas o Marx acho que faz um pouco a crítica, que dizer, ó, o Uri vai dizer, olha, a questão é a ciência, né, a chave está na ciência. O Uri vai dizer, olha, quando a gente tem que aplicar ciência, física, mecânica aqui para automatizar, para aumentar a produtividade, para aumentar o nosso correr. E o Marx deixa claro que, olha, a ciência ela só é assim porque ela está sendo paga, né? Ela está sendo paga pelo sistema capitalista. Ou seja, não é que a ciência ela é isenta e está sendo aplicada por essa. Existe uma determinação política nisso, né? Bom, enfim, essa foi a reflexão aí que eu achei interessante do trecho. Um outro ponto que eu também chamo a atenção é que desde aquela maquininha que fazia 4 vezes o trabalho de um operário, que apareceu aí na Alemanha, né, demorou praticamente 130 anos para ela ser introduzida, né? Quer dizer, ainda não havia uma força da burguesia capaz de impor essa máquina, né? 130 anos demorou, né? Até que houve um fortalecimento da burguesia que conseguiu. Isso aí era referendado pelas autoridades reais aí que existiam na época, né, na Alemanha e tal. Quer dizer, 130 anos, ainda havia uma resistência, e essa resistência tinha ouvidos, né? Então, o avanço burguês foi lento, 130 anos. Depois foi de uma forma avassaladora, né, durante a Revolução Industrial, que foi praticamente a máquina a vapor, né? Mas houve chama atenção esse fato, né, do ganho político da burguesia, né? Do lento ganho político da burguesia. Camaradas, pode parar a gravação? Bom, acho que podemos, né? Não sei se mais alguém tem algum comentário aqui sobre o texto, mas acho que